Amigos do Penal em Foco, nosso tema prisão cautelar continua e agora com a análise do artigo 313 do Código de Processo Penal, porque vamos ver quais são os crimes que admitem prisão preventiva. No 312, vimos os pressupostos e requisitos da preventiva e agora vamos ver o 313 do Código de Processo Penal. Precisamos saber quais são aqueles crimes em que o juiz está autorizado à decretação da preventiva. Então, nossa análise agora diz respeito ao que está no artigo 313 do Código de Processo Penal. Então, vamos anotar no caderno, artigo 313 do CPP. Vamos ver os crimes que admitem prisão preventiva. Crimes que admitem prisão preventiva. Quais são as situações em que o juiz está autorizado à decretação da preventiva? O artigo 313 diz assim: nos termos do artigo 312 deste Código, ou seja, havendo o preenchimento dos pressupostos e requisitos, será admitida a decretação da prisão preventiva. 1. Nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, o que está escrito no inciso 1? O inciso 1 do artigo 313 faz referência a crimes dolosos com pena privativa de liberdade, máxima superior a 4 anos. Superior a 4 anos. O inciso 1 está dizendo que aqueles crimes em que a pena máxima combinada supere 4 anos admitem a possibilidade de que o juiz decrete a prisão preventiva. Então vamos entender o que está escrito na redação do inciso 1. Em primeiro lugar, é importante verificar que o inciso 1 faz referência a crimes com pena máxima superior a 4 anos. Significa o seguinte: em relação à pena combinada, precisamos verificar qual é a pena máxima. Sendo superior a 4 anos, o crime está apto à decretação da preventiva. Ok, beleza. Mas é necessário saber o motivo pelo qual o legislador escolheu esse parâmetro de 4 anos para dizer que o crime que tiver pena máxima igual ou inferior a 4 anos não admite preventiva, enquanto aquele que tiver pena máxima superior a 4 anos admite. Qual teria sido o parâmetro para o legislador escolher 4 anos em relação a esse inciso 1? Veja só, quando falamos em 4 anos, vamos lembrar de dispositivos do Código Penal referentes a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, artigo 44 do CP, e também o dispositivo do artigo 33 do Código Penal, artigo 33 do Código Penal, que faz referência aos regimes de cumprimento de pena. O que você aprende no artigo 44? No artigo 44 do Código Penal, você sabe que os crimes que admitem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são aqueles com pena máxima de até 4 anos. Ou, se o crime for culposo, independente da pena, mas sendo o crime doloso, pena máxima até 4 anos. Enquanto no artigo 33 do Código Penal, que versa sobre regime de cumprimento de pena, você sabe que, em relação ao regime de cumprimento de pena, temos que, sendo o agente primário, ele terá, se for condenado a até 4 anos, terá que cumprir a pena em regime aberto. Então, o 44 faz menção à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o 33 do Código Penal faz referência ao regime aberto. E aí o que a gente conclui? Existe um princípio relacionado à prisão cautelar que você vai aprender agora, é o denominado princípio da homogeneidade da prisão cautelar. Princípio da homogeneidade da prisão cautelar, também chamado de princípio da proporcionalidade da prisão cautelar. Então, alguns autores
vão se referir a este princípio como princípio da homogeneidade, outros como princípio da proporcionalidade. O que significa isso? Significa que aquele que responde a inquérito policial ou responde a processo, ele ainda é considerado inocente conforme o princípio da presunção de inocência que está na Constituição. Ele ainda é inocente. Se ele ainda é inocente durante a sua fase de inocência, ele não pode ficar numa situação pior do que a que teria se eventualmente condenado. Ou seja, se o indivíduo for condenado, qual é a situação na qual ele vai se encontrar com essa condenação? Se com a condenação for aplicado para ele regime aberto ou ainda for aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, essas duas possibilidades que a gente viu aqui, então ele não pode ficar preso durante o processo ou durante o inquérito enquanto ainda é inocente. Veja, o indivíduo não pode ficar em situação de prisão cautelar, cujo regime é fechado, enquanto ainda é inocente, para que fique numa situação melhor posteriormente quando eventualmente condenado. Isso não pode acontecer em nome do princípio da homogeneidade. Então, perguntado numa prova oral, o examinador quer saber de você, doutor, o que é o princípio da homogeneidade? Você vai responder, excelência, o princípio da homogeneidade indica que deve haver uma relação proporcional entre a medida cautelar aplicada no curso da investigação preliminar ou no curso do processo e a pena que será aplicada na sentença no caso de eventual condenação. O indivíduo não pode ficar durante a investigação preliminar ou durante a ação penal em situação pior do que a que teria se eventualmente condenado. Logo, se eventualmente condenado, ele terá a sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Ou então, se for aplicado o regime aberto, logo, durante a ação penal ou durante o inquérito, não poderá ficar preso cautelarmente, porque não pode ficar em situação pior quando ainda é inocente. Então temos o princípio da homogeneidade, que é exatamente o que explica esse parâmetro de 4 anos em relação à possibilidade de prisão cautelar, ou seja, crimes admitirem prisão cautelar quando a pena máxima for superior a 4 anos. Existe ainda outra questão de relevo a ser tratada aqui no inciso 1, que a gente vai ver agora, que é o seguinte: perceba que o inciso 1 faz referência a crimes dolosos. O inciso 1 faz referência a crimes dolosos. O que a doutrina, então, vai concluir a partir desta expressão crimes dolosos? A primeira conclusão é de que não cabe prisão preventiva em contravenção penal e a segunda conclusão é de que não cabe prisão preventiva em crime culposo. Cuidado com isso. Vamos então colocar aí no caderno o seguinte: não cabe prisão preventiva em contravenção penal. Não cabe prisão preventiva em contravenção penal. E ainda, não cabe prisão preventiva em crime culposo. Não cabe prisão preventiva em crime culposo. Não cabe prisão preventiva em crime culposo. E aí, daqui a pouco, nós vamos ver uma situação em que há divergência doutrinária sobre a possibilidade ou não de preventiva em crime culposo. Mas eu já adianto para você, prevalece a corrente de que no crime culposo não cabe prisão preventiva em nenhuma hipótese. É a corrente que prevalece em relação ao crime culposo. Então, corrente que prevalece, não cabe prisão preventiva em crime culposo e ainda não cabe prisão preventiva em contravenção penal. Uma outra discussão sobre o inciso 1 do artigo 313, é se seria possível que, no caso de concurso de crimes, se com o concurso de crimes, se o somatório ou a exasperação da pena decorrente do concurso fizer com que a pena supere 4 anos, a pena máxima, se seria possível a admissão da prisão preventiva. Então, vou dar um exemplo para você aqui para ficar fácil de entender isso.
Imagine o delito de furto simples. O furto simples, você sabe, ele tem pena prevista de 1 a 4 anos de reclusão e multa. 1 a 4 anos de reclusão e multa. Se seguirmos, portanto, aquilo que está no inciso 1, veremos que em relação ao furto simples, a regra é que a gente não admita a prisão preventiva, considerando que a pena máxima é de 4 anos. Então imagine, por exemplo, que na audiência de custódia, alguém tenha sido preso por furto simples e o juiz da audiência de custódia tenha que avaliar se vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. O juiz, verificando que esse indivíduo é primário, bons antecedentes, ele então não poderá fazer a conversão do flagrante em preventiva porque furto simples não admite prisão preventiva. Agora, imagine a seguinte situação. Imagine que o indivíduo foi preso em flagrante porque, em continuidade delitiva, ele praticou 2 furtos na modalidade simples. Imagine que ele praticou o furto simples de número 1 e, posteriormente, praticou o furto simples de número 2. Temos aqui uma situação de crime continuado. Imagine que o intervalo de tempo entre esses 2 furtos foi um intervalo muito curto. O delegado de polícia, ao lavrar o flagrante, colocou os 2 furtos no auto de prisão em flagrante. No crime continuado, existe a regra do artigo 71 do Código Penal que traz o fenômeno da exasperação. O artigo 71 indica que, havendo continuidade delitiva, haverá exasperação de 1/6 a 2/3. 1/6 a 2/3 de exasperação. E aí, como nós vamos fazer, havendo essa possibilidade de exasperação de 1/6 a 2/3? Se existe a possibilidade de exasperação, significa então que, incidindo a fração de 1/6, considerando aqui que são 2 crimes, incidindo a fração de 1/6, isso é suficiente para que a pena máxima supere 4 anos. Lembre que no crime continuado, lá no direito penal, eu vou considerar a pena do crime mais grave com exasperação de 1/6 a 2/3. Considerando que os 2 furtos são iguais, obviamente, tanto faz. Então, vamos pegar aqui a pena mais grave, mas é a mesma, 4 anos. Eu faço exasperar com 1/6, só que eu supero 4 anos no momento em que a fração de 1/6 incide. Nesse caso, seria possível a decretação da preventiva pelo juiz, ou seja, continuidade delitiva entre 2 furtos simples? Seria possível a decretação da preventiva? A resposta é positiva. No caso de concurso de crimes, o que a gente vai colocar aí no caderno? No caso de concurso de crimes, se com a exasperação a pena máxima superar 4 anos, se com a exasperação a pena máxima superar 4 anos, a prisão preventiva será cabível. No concurso de crimes, se com a exasperação a pena máxima superar 4 anos, a prisão preventiva será cabível. Compreendeu isso? Temos então esse inciso 1 no artigo 313 do Código de Processo Penal. E aí agora a gente analisa o inciso 2. O que vai dizer o inciso 2 do artigo 313? Ele vai dizer assim, ó: se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do artigo 64 do Código Penal. Esse inciso 2, ele excepciona o inciso 1. O inciso 2 basicamente está dizendo o seguinte para você, ele está dizendo assim, ó: para aquele que for reincidente, ainda que a pena máxima seja inferior a 4 anos, vai ser possível
a preventiva. É isso que o inciso 2 está dizendo. Para aquele que é reincidente, ainda que a pena máxima seja igual ou inferior a 4 anos, é possível, então, a prisão preventiva. Mas veja, esse inciso 2 está dizendo que o indivíduo deve ser reincidente em crime doloso. Portanto, em relação ao reincidente em crime culposo, não é cabível preventiva, não cabe preventiva em crime culposo. Aqui a gente tem então o seguinte, perceba comigo. Imagine que na audiência de custódia chega um indivíduo preso em flagrante por furto simples. O juiz da audiência de custódia verifica que esse indivíduo já tem condenação anterior por outro crime. Já tem condenação anterior, por exemplo, por um roubo. O juiz verificou que o indivíduo, portanto, é reincidente. Sendo reincidente, logo o juiz está autorizado à decretação da preventiva em virtude da reincidência. Então, esse inciso 2 constitui exceção ao inciso 1. O inciso 2 constitui exceção ao inciso 1. Ele excepciona o inciso 1, porque aquilo que o inciso 1 vai dizer, o inciso 2 vai ressalvar, dizendo, ó, peraí, se for reincidente, mesmo que a pena seja igual ou inferior a 4 anos, vou admitir a prisão preventiva. Perceba que, nesse inciso 2, existe uma referência expressa ao que está no artigo 64, inciso 1 do Código Penal. Veja que o inciso 2 do artigo 313 faz uma referência expressa ao que está no artigo 64, inciso 1 do Código Penal. Vinícius, o que tem nesse 64, inciso 1 do Código Penal? O 64, inciso 1 do Código Penal diz respeito ao período depurador da reincidência. E quem está acompanhando o nosso curso de Direito Penal, tivemos lá uma aula sobre reincidência, na verdade mais de uma aula, 2 aulas sobre reincidência, falando muito sobre o Instituto da Reincidência. A gente viu inclusive a questão do período depurador da reincidência, que é o prazo de 5 anos para que o indivíduo volte a ser tecnicamente primário. Logo, se esse indivíduo ele terminou o cumprimento da sua pena ou a sua pena foi extinta, nós temos aí para frente, a partir do cumprimento ou da extinção da pena, um prazo de 5 anos, que se esse indivíduo vier a praticar alguma infração penal, algum crime nesse prazo de 5 anos, posteriormente à extinção ou cumprimento da pena, será considerado como reincidente. Agora, se ele já teve condenação transitada em julgado, cumpriu a pena, contado do cumprimento da pena temos mais 5 anos, ele passou 5 anos, não cometeu nenhum crime, voltou a ser tecnicamente primário. Então, aquele que já tem condenação anterior transitada em julgado, se ele já superou o prazo depurador da reincidência que está no artigo 64, inciso 1, esse indivíduo volta para o inciso 1 do artigo 313, ou seja, para ele, a prisão preventiva só poderá ser decretada se praticar um crime com pena máxima superior a 4 anos. Então, esse artigo 313 do CPP, ele traz os incisos mais importantes relativos aos crimes que admitem prisão preventiva. Mas não para por aí. A gente trabalha ainda com o inciso 3 e também com o parágrafo único do artigo 313. Aguenta aí que a gente volta vendo o inciso 3 e o parágrafo único.